Boa noite. Mais uma live. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a visão sistêmica na saúde. Oi, Lila. Boa noite, Antônio. Vamos entrando. A sala está aberta. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos fazer uma dinâmica hoje, então vamos preparando 3 papéis. Boa noite, Kátia. Boa noite, Fátima. Oi, queridos. Muito prazer ter vocês aqui hoje. Olá, Érica. Vamos entrando. Boa noite, Julie Morales. Sejam bem-vindos. Vamos falar hoje um pouquinho dessa visão sistêmica na saúde, que é um tema muito importante, ainda mais agora nessa pandemia, né? Não vou falar sobre a pandemia, nem precisa ficar se preocupando. Todos podem entrar, a sala está aberta, é só clicar no Taumaturgo Selene. Entra lá e entra no Taumaturgo Selene que eu estou ao vivo, tá bom? Todo mundo pode assistir. E quem perder, depois vai lá no YouTube e se inscreva no meu canal, dê seu like para eu poder saber se vocês estão gostando dos temas que eu trago, se eles são relevantes, se são importantes para você. Se vocês gostarem, vocês podem divulgar para os seus amigos. Oi, Gabriela. Boa noite, Luzia. Vamos entrando. Rosa, Simone, Luzia, que bom que vocês estão aqui. Nós vamos falar um pouquinho das doenças, dos sintomas, né? Porque o processo é bem amplo, né? Isso é um assunto para uma semana e para muito trabalho, para muitas dinâmicas. Então, vamos preparando 3 pedacinhos de papel, porque nós vamos fazer uma dinâmica hoje, tá bom? De sintomas. Então, vamos trabalhar. Gente, o corpo está a serviço da alma. Nunca se esqueçam disso. É através do sintoma que a alma se comunica com a gente. Nem sempre, claro. Mas quando nós temos o sintoma, ela está querendo nos alertar de alguma coisa. Está querendo nos chamar a atenção para alguma coisa, e nós precisamos ficar bem espertos com relação a isso. A primeira coisa que a gente tem que fazer quando aparece um sintoma é procurar um médico, tá, gente? Isso é muito importante, porque a medicina sabe e é capaz de ofertar tratamentos adequados na hora que você precisa. Mas lembre-se que nós não somos só corpo. Nós não somos só uma coisa orgânica, né? Nós somos um aglomerado de sistemas, digamos assim. E um deles é o mental, outro é o espiritual, e o outro é o campo que nós absorvemos do universo que nós vivemos, epigeneticamente e geneticamente, né? Então, se existe essas situações a nível genético na família e nós estamos tendo um sintoma, precisamos correr para ver o significado disso. Eu vou falar um pouco mais a respeito disso. Mas podemos observar o que, e sempre devemos ficar espertos e atentos, ter esse outro olhar, porque é um outro olhar. Porque senão a gente entra no medo, entra no pânico e a gente esquece que existem outros recursos, muitos recursos, para que a gente possa sair do mesmo campo que a gente entrou. Porque existe essa inteligência dentro de nós que sabe exatamente qual é o melhor caminho para a nossa alma. Bom, por trás do nosso sintoma atuam muitas dinâmicas inconscientes.
chamando a nossa alma para esse outro olhar mais aguçado a respeito do que está acontecendo. Se nós ficarmos só numa postura, digamos assim, de um único olhar, que é a doença, que é o medo do que vai acontecer, você sai de um campo que há todas as possibilidades e todos os recursos. Quando você não consegue, nesse campo das ideias, da mente, da conscientização, da ressignificação, você faz o quê? Você somatiza. E aí você não digere. Eu sempre digo que aquilo que nós não resolvemos no nível intelectual ou mental, que não fica claro dentro de nós, o significado, a verdade com plena aceitação dentro de nós, aquilo vai decantando no nosso corpo físico, porque a gente não digeriu. O que a gente não digeriu, o que acontece quando você não digere uma comida? Vai para o fígado, você fica embrulhada, você fica enjoada. É a mesma coisa, o físico, ele tem a possibilidade de digerir os fatos, de digerir os acontecimentos, ou de somatizar. Muitos médicos sabem disso e perguntam ao seu paciente: o que está acontecendo com você? Está tudo bem na sua família? Como é que está a sua vida? Como é que está a sua relação com a sua esposa, ou com seus filhos, ou no trabalho? Antigamente existiam os médicos de família. A população, eu acho que cresceu demais e ficou com muitas bifurcações na medicina, especializações, digamos assim. E o médico, hoje em dia, ele não tem essa visão global do seu paciente. Eu me lembro que quando eu era pequena, o médico que fez o parto da minha mãe, que eu nasci, ele era catedrático da Cruz Vermelha. Ele era um médico, era um clínico geral, ele era ginecologista, porque ele fazia tudo, ele sabia tudo. Eu perdi minha mãe aos 12 anos, eu já contei isso numa live. Quando eu fiz 16 anos, eu comecei a sentir muitas dores no estômago. Eu acabava de comer, eu sentia dores, como se fosse dor de fome. Eram umas dores muito esquisitas. E o doutor Afonso, que era o médico dessa época, ele mandou fazer todos os exames. Mas imagina, há tantos anos atrás, não tinha os recursos que hoje nós temos de ultrassonografia, né, com outros recursos tecnológicos que naquela minha época não existia, né? Então, o pouco exame que ele fez detectou muito pouco para ele poder saber o que estava acontecendo. E eu fui para a mesa de cirurgia e ele abriu como se fosse um apêndice, que poderia ser um apêndice, né? Essas dores e tal, dava enjoo. Ele disse, bom, pode ser um apêndice. E naquele momento, o que aconteceu? Ele viu que o meu apêndice não tinha absolutamente nada. Naquela época, ele foi com a mão, ele tinha raio-x na mão, não é possível, né? Porque o homem era fantástico, ele era professor da Cruz. Então, a Cruz Vermelha naquela época era um hospital escola, e eu estava exatamente dentro da Cruz Vermelha. Inclusive, a minha cirurgia, ela foi assistida por muitos alunos, porque durou 8 horas. E eles chamaram meu pai para mostrar o que estava acontecendo. Eu estava com um tumor interno no intestino grosso e eles tinham que tirar 30 centímetros do meu intestino. Vocês imaginam, eu tinha 16 anos, era uma menina, e não foi fácil, né? Porque não se sabia se era maligno, se era benigno, era um tumor. Mas o que nós podemos olhar para isso, né? Naquele momento,
foi lançada uma escolha para mim, né? E uma coisa que me chamou muito a atenção foi num dia de visitas, porque o exame para saber se era câncer maligno ou benigno demorava uma semana. E as pessoas que me visitavam olhavam para mim e cochichavam na janela e eu não sabia o que estava acontecendo. Eu colocava a mão, eu vi um monte de buraco, porque eu fiquei com dreno e tudo. Foi uma coisa difícil, né? Eu fiquei com dreno durante 4 meses até fazer outra cirurgia, 4 meses depois de mais 7 horas. Não foi muito fácil, né? Mas as pessoas estavam dizendo, olha, coitadinha, vai morrer, né? Tá com câncer, ou tá com problema. Então, assim, naquele momento eu olhei para aquelas pessoas e disse, eu não vou morrer. Eu vou sair daqui. Eu não tenho nada e eu vou ficar boa. Saí do hospital, fiquei quase 1 mês internada, porque era Natal, e no carnaval eu fui brincar no carnaval. Você imagina eu brincando no carnaval, recém-operada. 16 anos, estava nem aí, eu queria era viver, né? Mas, obviamente, quando eu fui fazer depois os meus trabalhos, né, de aprofundamento, eu percebi que eu estava querendo ir atrás da minha mãe. Era um movimento de eu querer morrer também, né? Bom, passou. Esse foi um dos movimentos em que eu acho que o médico, eu só dei essa pala para mostrar para vocês como a gente cria uma doença por conta de uma situação familiar, às vezes de um conflito, de uma perda dramática, né, como foi a minha, de um impacto violento, e uma criança, ela não está ainda preparada para aquela perda, né? E aí, o médico, antigamente, ele fazia essas perguntas. Ele perguntava, como é que está a sua vida, né, sexual, a sua alegria, o seu humor, né? Você perdeu alguém, você está com alguma tristeza? Hoje em dia é difícil, os médicos só olham para você, tiram a pressão quando tiram, né? E é muito rápido, né? Já te receitam. Então você tem que sair dali, porque você precisa daqueles recursos que são importantes, não tem a menor dúvida, mas você precisa olhar para o outro lado. Você precisa olhar sistemicamente para tudo que está ao redor desse sintoma, né? Então, assim, em muitos casos, a medicina oferece os recursos para os sintomas e ele desaparece, né? Ah, graças a Deus, fiquei boa. Daqui a 1 mês, 6 meses, volta. Mas voltou por quê? O remédio não surtiu efeito? Não é que o remédio não surtiu efeito. É que você não percebeu tudo que está por trás daquele sintoma que você gerou. Porque quem gera as situações somos nós. A nossa consciência, ela nos detona o nosso medo, a nossa insegurança, a nossa irresponsabilidade, a nossa falta de amor próprio, uma série de situações que nos deixam detonados ou com a imunidade mais baixa. Receptivos a situações que estão no campo. Bom, na realidade, o que nós precisamos é ir atrás do para quê e do porquê eu criei, eu gerei, eu atraí esse tipo de situação. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Qual é o objetivo da tua encarnação, de você estar aqui na Terra? Evolução, consciência. Não é para você ficar brigando, discutindo, reclamando. Isso é muito pequeno, gente. Isso é uma mente muito pequena. Nós temos que pensar grande. Nós temos que pensar numa forma cósmica, universal, muito maior. Isso aqui é muito amplo. Ou você acha que o que está acontecendo em volta não está mexendo com você? Claro que está. Está interferindo em você. O que vai acontecer é o seguinte: vai baixar a imunidade de quem entrar na pilha do medo, da tensão, do nervoso, né?
Isso tudo baixa a tua imunidade. A briga, a raiva, a discussão, isso tudo baixa a imunidade. Não pense em você que não. Claro que baixa. Você tem que aprender a estar num padrão de consciência de você, da sua postura, da sua colocação no mundo de uma forma elegante. E quando eu falo elegante, eu falo educada. Não é para o outro, é para a sua alma. Sabe? Gentil, amorosa, respeitosa, digna. Digna de viver com alegria este momento, sim, apesar de tudo que está acontecendo. Todos nós estamos perdendo gente, todos nós estamos tristes com tudo que está acontecendo, claro, mas tem muito mais coisas envolvidas nisso tudo e que nós precisamos manter o quê? A nossa conexão, nosso centro, nosso eixo. Nós não podemos nos deixar abalar todos os instantes, porque senão o nosso sistema cai. Bom, o corpo sabe o que está acontecendo. Ele é muito inteligente. O corpo fala. Eu vejo isso há 30 anos. Há 30 anos eu trabalho com perguntas ao corpo. O trabalho de cinesiologia quântica, que eu faço há 30 anos, é um trabalho terapêutico de perguntas ao corpo. Então, a minha escola de cinesiologia quântica, ela tem um micro e um macro universo. Eu tenho um rastreamento que eu faço, essa dor de cabeça, ela está aprisionada em quê? Células, tecidos, hormônios, DNA, RNA, lipídios, moléculas, partículas fundamentais, primordiais, macro-universo. Eu não sei. Tem muitas coisas em jogo que eu não estou vendo, mas a minha inteligência inata, ela sabe exatamente o que está em desequilíbrio. Se está faltando mineral, se está faltando vitamina, o que está em desequilíbrio. E aí, com isso, depois que eu tiro a carga de estresse, que o corpo vai nas idades onde você somatizou e começou a somatizar, às vezes lá nos 3 anos de idade, quando o teu pai bateu em você. Puxa, mas o pai bateu com 3 anos. E aí quando você volta aos 3 anos, você chora, você tem raiva, você revive a cena, exatamente como no campo das constelações. Eu faço isso há 30 anos. Para mim, entrar no campo há 20 anos atrás, 22 anos atrás, quando eu entrei nas constelações e vi isso ao vivo e a cores, para mim isso não foi novidade. Só foi novidade colocar alguém para representar isso, porque eu já fazia isso há 30 anos. Então, na realidade, fobia, vício, obsessão, tudo isso nós podemos olhar e ver de onde que isso está vindo. Quais são os emaranhados, quem está por trás disso, quais foram as situações que estão fazendo com que você ressoe hoje e gere em você uma doença, por exemplo, um sintoma, né? Nós não sabemos exatamente o que está por trás, mas nós precisamos pesquisar. Então, se você coloca uma constelação, você vai ver um campo sistêmico, ele vai te levar no processo, no emaranhado do campo sistêmico, ou naquilo que você viveu e que você não aceitou. Por exemplo, uma morte, né? Eu sigo você na morte, né? Antes eu morra do que você. Existem esses termos, porque muitos filhos acabam querendo morrer pelos pais. É um amor doente, mas o mesmo amor que cura, que adoece, é o amor que cura. Mas vamos falar um pouco mais disso. Bom, eu pude acompanhar durante esses anos todos, nesses 30 anos, muitas situações e ajudar a essas pessoas a ressignificar, ajudar ao corpo-mente, porque não é só corpo, né? Então, quando a gente fala, eu vou trabalhar meu corpo, vou ao médico, vou me curar, vou fazer esse tratamento, não faça só isso. Você tem que fazer outras coisas junto.
Você tem que ir a um psicólogo, você tem que ir a uma cinesióloga, você tem que fazer uma constelação, sintoma. Você vai cercar isso por todos os lados, porque tem uma coisa muito mais importante que é a sua consciência. É a tomada de consciência. É a sua escolha diante daquilo que gerou em você um sintoma, ou uma dor, ou uma tristeza, ou uma depressão, ou uma dor de cabeça crônica, né? Às vezes não é numa sessão que você vai descobrir, porque você criou várias, você foi criando ao longo do tempo. E às vezes numa sessão você faz assim. Bom, você tem que, na realidade, ir lá naquele momento e ressignificar, que nós chamamos na cinesiologia de aceitação. A aceitação genuína. Uma aceitação genuína é uma aceitação de coração. Porque não adianta você dizer assim, aquela briga, aquele amor já foi, já esqueci. Aí você vê o amor passando com outra, você diz, filho da mãe, olha lá, tá vendo? Já me esqueceu. Ué, não estava significado? Não estava resolvido? Resolveu mesmo? Percebe? Então, assim, ressignificar de verdade não é tão fácil, mas é necessário. É necessário você ver, você sentir, você fazer o luto, você doer, você chorar, né? Você escrever carta, você gritar, você quebrar copo, você amassar, escrever, rasgar, queimar. Você tem que fazer isso, mas ninguém precisa ficar sabendo. Você não precisa machucar ninguém, você não precisa agredir ninguém por conta disso, porque ninguém tem nada a ver com as suas escolhas, com a sua dor ou com tudo que se passa na sua cabeça. Ninguém vai entender da forma como você entende. Isso só vai trazer para você mais dor, tá? Porque você vai machucar a muita gente. E isso aqui, ó, é uma rua de duas mãos. Só vai gerar mais sintomas. E às vezes até nas pessoas que convivem com você. Bom, aquilo que não foi dito, que ficou engasgado, por exemplo, pode gerar mesmo, por exemplo, que aquilo que você deixou de falar, ou que você falou que machucou, as duas coisas, elas te travam, né? Fala é a alma ferida, sabe? A alma ferida precisa ser olhada. Então você precisa saber onde que está essa ferida, onde que está esse machucado, de que forma que eu preciso olhar para isso, de que forma que eu preciso resolver isso. Não adianta botar na gaveta e dizer, eu vou ao médico, eu vou curar. Ele me dá um remédio, isso passa. Insônia, isso vai passar, eu vou tomar um Rivotril, sei lá, um remédio aí qualquer desse e vou dormir. Não é bem assim que a banda toca. Se aquilo que está tirando o teu sono não for olhado, não for respeitado, não for trabalhado dentro de você, não vai resolver. Vai gerar um sintoma, uma ansiedade, daqui a pouco você está com depressão ou com pânico. Então o corpo fala, ele diz qual foi a idade, como você somatizou, que idade, em quais idades você reprogramou, porque você viveu uma coisa aos 3 anos, você pode ter reprogramado aquilo aos 5, depois aos 10, depois aos 20, e por aí vai. Até o momento presente você vai só somando a força daquele movimento que te gera o sintoma hoje, tá? Bom, o corpo ele expressa toda a nossa história pessoal e a nossa história genética, nossa história ancestral e transgeracional, né? Porque nós temos uma consciência, como se fosse um HD fora de nós, eu acredito que seja, porque isso é uma coisa que não termina, o corpo termina, né? Mas esse HD não termina, porque senão nós não saberíamos e não teríamos a manifestação daquele que morreu da 4ª, 5ª geração no campo sistêmico, no campo morfogenético, ok? E isso
A física quântica já provou, está mais do que provado. Não estou inventando nada. Bom, um sintoma, na realidade, ele é uma mensagem dessa memória sistêmica, tá? De algo que foi revivido, que foi vivenciado lá atrás. Quando nós olhamos, né, para um sintoma, nós também podemos estar olhando para uma exclusão, para aquele que foi excluído, que não foi incluído, né? E nós podemos estar sofrendo por ele, trazendo a dor dele. Aquele que foi assassinado, ou aquele que assassinou, que foi excluído, que não foi visto. Nós podemos repetir as dores e as situações. Muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que precisam, para aprender, né, para entender esse processo sistêmico, para aceitar, elas precisam passar pela dor para acordar para a vida. Porque elas não valorizam a vida que receberam de seu pai e de sua mãe. A primeira coisa que você precisa fazer é tomar pai e mãe no coração. Não importa o que eles fizeram, não importa o que eles fizeram da vida deles, se eles não fizeram, se eles não deram amor como você queria, se eles te abandonaram, não importa. Os dois se juntaram um dia e você nasceu para te dar passagem, e isso é mais importante de tudo. Se você não tomar isso, se você não aceitar isso, você pode adoecer seriamente. Porque tudo que de bom que você recebe do universo, graças a eles que abriram as portas para que você estivesse aqui recebendo. E se você ficar olhando para eles com raiva, com mágoa, com ressentimento, o que vocês vão arrumar? Sintoma. Não tem a menor dúvida. Se você ficar apontando para o papai e para a mamãe toda a sua vida, porque não aceitou, porque eles não fizeram, porque eles não te deram, porque porque abandonou, porque... Não importa, gente. O universo é assim mesmo. Morte e vida. Vida e morte. O tempo todo nós vamos perder. E o tempo todo nós vamos ganhar. Resta saber para onde você quer olhar. Para a sua energia não cair, para a sua vibração energética não baixar, e com isso não baixar a sua imunidade. Bom, uma dor crônica pode significar que nós estamos surdos, por exemplo, há muito tempo, não querendo ver a doença ou a história, não querendo ouvir. Isso pode estar vindo através das gerações. Pode ser algo que está esperando se tornar completo por muito tempo, né? Você precisa entender o que seu corpo está falando. É muito interessante, assim, porque o sintoma é um sinal físico, né? E eu trouxe até aqui, que eu acho fantástico, eu vou te mostrar já, mas eu antes queria falar que nós precisamos, na realidade, respeitar a nossa história, né? Olhar para ela, ouvir a nossa história. A nossa história, quando eu falo a nossa história vem lá de trás, não começa só aqui quando eu nasci, não. Porque muita gente veio antes de mim. Para eu chegar aqui, tem muita história atrás de mim. Então eu preciso olhar para isso tudo e respeitar. O respeito acima de tudo, né? Fazer essa conexão com a família, né? Com a história familiar, conta um pouco da sua história hoje, né? Bom, uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que eu acho muito interessante, eu aqui só tô com 3, mas são 4, tá? Que é esse livro aqui, que eu recomendo, Metafísica da Saúde, né?
que é do Val Capelli, do Gasparetto. Eles abordam vários sintomas e as prováveis causas desses sintomas e dessas doenças. É uma coleção de livros muito interessantes, que todo terapeuta deveria ter, que aborda muitas histórias a respeito daquilo que você está sentindo, da dor de cabeça, do problema no útero, do ovário, do dente, seja lá de onde for, da parte hormonal. Então ele tem o sistema respiratório, digestivo, urinário, reprodutor, muscular, endócrino. É excelente, eu acho muito interessante isso daqui, e eu uso muito às vezes no trabalho de cinesiologia, quando o corpo me pede, às vezes, para olhar isso aqui, porque eu pergunto, tem alguma coisa interessante aqui que interesse para o meu cliente poder entender o processo dele? Se ele diz que sim, eu vou procurar. E aí, quando ele disse, nossa, mas é isso mesmo que eu estava passando. Então tem coisas que a cinesiologia, ela te direciona com muita precisão para conscientização, porque o que faz mudar a sua escolha diante da vida, da doença, de qualquer situação, das suas relações, é a sua escolha. É a sua escolha de viver com dignidade, de viver saudável, de viver sem medo, de viver feliz, né? Que é isso que nos cura, claro, não é outra coisa. Então, voltando para aquela história, né? Porque eu quero, deixa eu ver que horas são aqui. Faltam 30 minutos, dá tempo da gente fazer a nova. Vamos pegando 3 pedaços de papel, que nós vamos fazer uma dinâmica já já, gente. Então, voltando para aquela velha tônica do Bert Hellinger, que é o amor que cura e o amor que adoece. Essa é uma das primeiras frases que nós ouvimos dentro das constelações. E, sábado agora, estou começando a formação básica online. Não percam, quem ainda não se inscreveu, corre lá, que ainda dá tempo, né? E nós depois faremos as presenciais, mas por enquanto vamos começar com as dinâmicas e com as constelações online, que assim vocês vão já aprendendo como é que isso funciona também, né? E a base toda que nós vamos começar a dar dentro dos 9 módulos. Bom, essa é uma das primeiras fases que nós ouvimos, e o que isso quer dizer para nós, né? Que existem lealdades invisíveis, que é o que eu estava dizendo. As nossas lealdades, elas nos seguem na vida e na morte, né? Porque é na saúde e na doença. Nós repetimos histórias boas também. Nós não repetimos só histórias ruins, né? Tem que ver a dinâmica da sua consciência, a cognição da sua mente, como anda, né? Para onde ela está olhando. E isso é um trabalho que você pode fazer diariamente. E eu já ensinei isso aqui em algumas lives. O que você tem que fazer para reprogramar todas as situações que estão ruins, que foram processadas, mal processadas ou mal conflitadas, foram conflitadas durante o dia. O que você tem que fazer para modificar essa mensagem cerebral? Ou seja, antes de dormir você tem que fazer limpar e purificar a sua mente. Mandar outro programa para eles, com o mesmo cenário, com a mesma história, mas outro programa. Então, tanto na cinesiologia como na constelação, nós somos movidos pelo inconsciente. O inconsciente, ele move, ele nos alimenta pro bom e pro ruim, né? Porque o inconsciente é tudo aquilo que nós recriamos e revivemos, apesar de termos escolha. Nós podemos ficar olhando para a dor, para a tristeza, para a mágoa, para o medo da perda, para ressentimento, para a hostilidade, ou olhar para a autoconfiança, para o entusiasmo, para o movimento de igualdade no mundo. Isso vai depender de nós, né? Agora, a lealdade é assim, quando o campo não aceita, o campo exclui, eu acabo entrando nesse sistema de exclusão. E aí eu posso excluir ou posso me excluir. Como é que eu vou estar emaranhado com essa história? Então, nós precisamos ter esse cuidado e esse olhar.
Então, a visão sistêmica sobre os conflitos, por exemplo, familiares, podem gerar doenças sistêmicas, né? Ela pode muito ter a ver com a postura do paciente ao lidar com um conflito, por exemplo, na infância, entre os pais, né? Como ele via o pai que batia na mãe, o pai que era um terrorista em casa, que era um tirano, que batia nos filhos. Porque tem pais que maltratam. Tem gente que passa por situações muito difíceis, gente. Nem todo mundo teve um pai e uma mãe maravilhoso como eu. Em compensação, perdi minha mãe cedo. Então, todos nós temos uma história difícil. Todos nós já passamos por alguma história. Quem não passou deve colocar a mão para cima e não reclamar. Agradecer ao universo o que tem, o pai e a mãe que está ali do lado, que faz tudo por você, que fizeram por você, o tempo e como foi possível. Tem gente que reclama de barriga cheia. Não passou pela dor de verdade para poder gerar. Mas, às vezes, a pessoa que passa pela dor hoje tem tudo isso de bom, ela está onde? Emaranhada com algo lá atrás, que precisa ser ressignificado, precisa ser visto. Alguém que não foi visto, alguém que foi excluído. Então eu acabo repetindo que não estou sabendo que eu estou carregando uma mochila que não é minha. Isso, constelação, cinesiologia. Bom, o que pode gerar quando um filho vê uma mãe muito doente e ele quer salvar essa mãe? O amor doente faz o quê? Eu vou no seu lugar. Então ele pode gerar ou atrair um acidente, ele pode atrair alguma coisa para morrer no lugar do outro, porque ele acha que vai salvar. É um amor infantil, é um amor inconsciente, ele não quer morrer, mas quer, né? Ou eu prefiro morrer do que você. Eu até já contei uma história muito interessante que aconteceu com uma cliente minha e a filha numa das minhas lives aqui. Bom, os conflitos familiares podem gerar doenças como depressão, como pânico. Então você vê uma mãe sempre doente, uma mãe internada, uma mãe depressiva, você vai fazer o quê? Você vai gerar depressão, você vai ficar triste, porque você não tem o amor da mãe, você não tem uma mãe presente, né? Ou um pai que só maltrata. Vai depender da tua consciência, de como você lida com aquela história. Porque tem gente que lida com isso, né? E diz assim, eu vou fazer tudo diferente. Eu vou ser feliz, eu vou ter um bom marido, eu vou ter filhos maravilhosos, eu vou ter um bom emprego, eu vou ser rica. Isso é o quê? Você ganha uma força sobre aquilo. Você hipercompensa uma situação. Você não fica resignada ou você não fica evitando olhar para aquilo, né? Porque isso são situações de conscientização e de programação que você faz quando você vive as situações. Bom, os excluídos no processo de adoecimento, quando você repete o processo, você está querendo incluir esse que foi excluído. Então, nós precisamos ter cuidado com isso. Quem é que nós estamos incluindo? Quem é que nós estamos querendo trazer de volta para o sistema que ele saiu por algum motivo? Assassinatos, suicídio. Suicídio, por exemplo, então as pessoas acabam se suicidando, vira uma doença. É algo que a pessoa não consegue evitar. O que nós precisamos incluir? Para começar de cara a nosso próprio sintoma. Nós não podemos dizer, eu quero me livrar disso, Deus me livre, essa droga, dessa doença. O que você está fazendo? Você está excluindo. Você está colocando toda a sua raiva e está fomentando a doença dentro da raiva que a gerou. Presta atenção, fique esperto. Na hora que você acolhe a doença, você está dando para ela um lugar no seu coração e dizendo para ela, eu sinto muito ter atraído você para a minha vida. Eu sinto muito,
não ter olhado para mim como eu deveria. Eu sinto tanto, mas agora eu vou olhar. E dor, e doença, seja lá qual for, eu dou um lugar para você no nosso campo sistêmico. Seja a repetição de quem quer que tenha sido. Todos têm um lugar. E eu deixo você seguir o seu caminho. Você está livre. Se você quer ir embora, se você quer seguir outro destino, eu deixo você liberado. E agradeço o tempo que esteve aqui. Eu aprendi muito com você. É uma outra consciência, não é? Aí você vai dizer, ai, como que eu vou fazer isso com a doença que está me deixando, que está quase me deixando ficar sem vida? É uma escolha sua. Você sabe que você ainda não olhou para ela e o que ela representa dentro de você, né? Que machucado é esse que está machucando o seu corpo? Onde está ele? Em que lugar você deixou? E a quem você está responsabilizando por isso? Presta atenção, tem muitas perguntas que você precisa responder para não deixar isso crescer dentro de você. Você pode enxugar isso rapidamente, ressignificar e ficar livre. Mas basta querer. Tem que olhar, tem que futucar, tem que ir lá saber o que está acontecendo. Nossas dores, nossas feridas, nossas partes machucadas, elas se estendem muito além de nós. Não tenha dúvida. Estamos colocando uma situação que precisa ser olhada, ok? Bom, dar dignidade, tá, gente? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer, gente. Tô vendo vocês muito caladinhos, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer. Você adoeceu por hipertiroidismo porque não digeriu a emoção. É isso mesmo. É um grande aprendizado, com certeza. Nosso trabalho é maravilhoso, não tem a menor dúvida. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui para eu dar continuidade e fazer a nossa dinâmica. Porque senão, gente, isso é um vasto, nós temos um módulo só disso. É muita coisa para a gente ver, muita coisa para a gente futucar e falar a respeito, né? Mas a coisa que eu digo é aceitar de coração. Outra coisa que adoece as pessoas é estar fora da sua ordem, ou seja, fora do seu lugar. Né? Você é filho, pai é pai, mãe é mãe. Você não tem que criar um outro lugar, porque você vai gerar uma dor na sua alma. Quando você sai do seu lugar, e muitas mães, às vezes, colocam os filhos fora do lugar. Mãe, tenha cuidado com seus filhos. Não os coloque fora do lugar. Não crie uma codependência fazendo dos seus filhos bengala. Você é grande o suficiente para assumir a sua história, assumir a sua dor, assumir você. E não deixe os seus filhos. Claro que a gente compartilha, claro que filho ajuda mãe, mãe ajuda filho, isso é normal. Não tenha a menor dúvida. Nós somos uma família unida se ajuda mutuamente, mas não dependência. Dependência é doença, é outra coisa. E você sai do seu lugar e você se machuca terrivelmente quando você faz isso. Então a ordem, você ocupar o seu lugar dentro da família é muito importante para que você não adoeça. Porque a doença... Tem vários níveis de doença, gente. Não é só física, não. É emocional, é mental. São várias situações. Temos que ordenar essas prioridades. Nós temos que nos colocar nesse lugar. E a gratidão, né? Ser sempre gratidão por algo que nós desconhecemos. Para que a gente peça ao universo que a gente possa entender o que está por trás disso, né? Gratidão pelo nosso caminho, gratidão pelas oportunidades, por novas escolhas, por novos entendimentos e conscientizações. Tudo isso é muito importante.
Gente, nós temos ainda 10 minutos, 15 minutos e eu quero fazer a dinâmica com vocês. Eu poderia ficar falando aqui porque tem tanta coisa para falar, mas peguem 3 papéis aí, vamos fazer uma dinâmica. Primeiro papel é a sua metaposição, é você, tá? Segundo papel é o sintoma, seja depressão, dor de cabeça, insônia, o que você quiser. Coloca lá a sua sintoma, seja ele qual for. E o terceiro papel é o motivo disso, tá? Que nós não sabemos se é uma pessoa, não sabemos de que campo é, se é algo que eu criei dentro da minha cabeça, né? Porque eu crio coisas na minha cabeça que viram um ser fora de mim, tá? Que são formas de pensamento, que isso é um outro assunto, para uma outra live. Mas podem ser muitas coisas. Então vamos lá. Eu quero que vocês agora coloquem esses 3 papéis, vão para o seu lugar, respira fundo, sinta o seu lugar diante do motivo e diante do sintoma. E como você se sente olhando para ele. E agora eu quero que você dê um passo para cima do sintoma. E sinta no seu corpo como esse sintoma ressoa dentro de você. Observa se te dá uma pressão, se te dá vontade de ir para trás, se dá vontade de chorar. Observa, não com a cabeça, não com a mente, mas com o seu corpo. A sensação é física. E do seu sintoma, eu quero que você olhe para o motivo, como se ele estivesse na sua frente. E aí, quando você olha para o motivo, observa qual é a sensação que você tem. E o que você pode falar com ele. O que você pode ressignificar. O que você pode dizer, eu sinto muito, eu te vejo, você pertence assim como eu. De que forma você pode incluir esse motivo e dar para ele a libertação. Dizer que sente muito ter atraído, que sente muito que tem atraído essa dor, tanto a sua para ele como a dele para você. Porque essa é uma rua de 2 mãos. Não se esqueça disso. Converse com ele. Fale com ele. Diz que sente muito. Imagina que você dê um abraço, como se fosse uma despedida e dissesse: tudo bem, eu fico com a minha parte, deixo a sua parte com você e eu te libero. Por favor, me libera também. Eu sinto muito. E aí respira fundo e volta para o seu sintoma e observa o que mudou. Às vezes você diz assim, não mudou nada, está igual. Mas está igual ou está igual, mas um pouco diferente? Isso já faz diferença, muita diferença. Porque um passo já muda tudo. O campo é medido por passos, são polarizados. Passos são sensações polarizadas, de sim e não, de saúde e doença, de liberação e de atração, de expulsão e de atração. E o que você sente? E diga para a doença: eu sinto muito. Eu sinto muito. E agradeço tudo que aprendi com você.
Obrigada. Olhe para mim com carinho. Se eu posso ser saudável a partir de agora. Por favor. Por favor. Obrigada. E dê um passo para o seu lugar, para a sua meta posição. Porque você é saudável, você é feliz, você é pleno, você está em sintonia com o seu ser, com a sua essência divina. Este é você, um ser essencial. Esse é o seu eu sou verdadeiro. Tudo que você projeta ou que você atrai está fora daquilo que é essencial, daquilo que realmente é você. Respira, faça uma leve reverência àquelas histórias e observa como você se sente agora no seu lugar. E fala aí pra mim. Tati. Como é que você se sente agora? Como é que a sua alma se sente quando você acolhe, quando você dá um olhar, quando você dá um lugar para aquilo que você mesmo atraiu, para aquilo que você está vivenciando? Você dá respeito, você dá dignidade para tudo, você não exclui nada. Quanto mais a gente exclui, pior é. E aí, gente? Alguma pergunta? Que já estamos em cima do laço. Vamos lá, fala pra mim. Quem gostou, dá um like. Quem tem alguma dúvida. Senti como se outra pessoa tivesse saído de mim. Que bom. Isso é ótimo, muito bom. Descobriu o motivo do meu refluxo. Querer que os outros façam o que eu quero. Que ótimo, que bom. Isso é cognição, gente. Isso é conscientização. Isso é tão bom. Vocês podem fazer isso quantas vezes vocês quiserem, né? Porque é uma forma de você começar a dar um lugar para aquilo que você está excluindo. E aquilo não fica com força dentro de você. Alívio, muito bom, que ótimo. A gente tem que ir aliviando mesmo essas cargas, porque às vezes um sintoma, ele tem mais de um motivo, tá? Esse foi um deles, mas se por acaso isso melhorou, mas olha, de vez em quando eu ainda sinto, então tem um outro motivo. Hoje sou menos autoritária. Ai, que ótimo. Nós não podemos mandar em ninguém não, só em nós. O outro é capaz de fazer o que ele quiser e ele é responsável por ele, nós não. Gratidão a todos vocês, um grande beijo. Eu estou aguardando vocês sábado às 9 da manhã, de 9 às 6. Nós vamos estar o dia inteiro pelo Zoom, fazendo as nossas práticas de curar o curador. Ainda dá em tempo, entra lá no meu site, se inscrevam e venham fazer o pensamento sistêmico, venham se trabalhar, venham curar a si próprio, porque nós somos os nossos curadores. Não tem ninguém que vai nos curar não, gente, só nós, tá? Então, sábado ainda tá a tempo, amanhã ainda é sexta-feira, sábado às 9 horas estaremos juntos. Gente, não sei se quinta-feira que vem tem live, porque eu estou fazendo muitas mudanças na minha vida e a semana que vem é uma semana de muita mudança. Mas eu dou notícia para vocês, tá bom? Um grande beijo, Cecília, aluna querida. Um beijo, beijo a todos. Até a semana que vem.